A cirurgia de redução de estômago passou a ser autorizada no Brasil no Sistema Único de Saúde no fim dos anos 80. Milhares de pessoas já foram submetidas a esse tipo de procedimento. Entre elas, a Ângela, que você vai conhecer agora. Ângela chegou a pesar 130 quilos. Sentia dificuldade para se locomover e realizar atividades básicas no dia a dia, como subir escadas. Decidiu fazer a cirurgia de redução de estômago. A partir daí, muita coisa mudou. Hoje, ela está 44 quilos mais magra e mais feliz. Uma dúvida muito comum sobre a cirurgia de redução do estômago é saber o que muda na alimentação. Será que dá para continuar comendo de tudo? E aí, Ângela, o que foi que mudou desde a cirurgia para você? Bem, no caso da alimentação, eu continuo me alimentando da mesma forma, sendo que em quantidades menores, né? E eu procuro abusar em alimentos tipo com proteínas, né? Verduras, legumes, né? Até porque o organismo tem uma absorção menor, né? Então eu procuro abusar nesses alimentos. Mas a minha alimentação é normal, eu como Até aquela tudo. comidinha pesada que você comia Pesada, antes. mocotó, eu adoro mocotó, né? E eu como, não tem problema, sabe? Com nada, com alimento nenhum. Muita gente tem problema com arroz ou com camarão. Não, eu como de tudo. Após a gastroplastia, Ângela precisou fazer uma plástica no abdômen e também nas mamas, por causa do excesso de pele acumulado nessas regiões. Segundo ela, encarar a sala cirúrgica por 3 vezes não é nada fácil. Eu tive medo, mas eu pesquisei muito, sabe? Eu fui para a internet, pesquisei muito sobre a cirurgia. Eu perguntei, entrei em grupos de discussões. Então, é o seguinte, muita gente dizia assim para mim, Ângela, eu não tenho medo e tal. A conclusão que eu cheguei, não é um bicho de 7 cabeças. Vale a pena, sabe? Para você ter a tua autoestima de volta, gente, é maravilhoso. Hoje sou muito feliz, sabe? Coisa que durante um tempo da minha vida eu não fui. Eu perdi muito tempo da minha vida. A decisão de Ângela e de tantas outras pessoas em optar por mudanças no corpo deve ter um objetivo muito além da vaidade. Nossa, autoestima, né? É uma coisa que muda muito, né? Você tem uma vida totalmente diferente, né? Você fica mais feliz, né? Porque, poxa, só de você obter a tua autoestima, né? Porque você viveu uma vida totalmente fechada. Eu era muito fechada, eu não gostava de passear, entendeu? E não, após a cirurgia você tem isso tudo de volta, sabe? Então, uma alegria imensa. Você poder subir uma escada, né? E antes eu subia, eu quase morria. Fora os problemas de saúde que eu tinha antes e que agora eu não tenho mais nada. E quando a cirurgia plástica é indicada? Para responder a essa e outras perguntas, eu converso agora com o cirurgião plástico André de Mendonça. Boa tarde, doutor André. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Eu que agradeço. Bom, vamos fazer a primeira pergunta, que eu acho que deve ser a pergunta de muitas pessoas. Com quanto tempo que se faz a cirurgia de redução do estômago, já dá para fazer uma cirurgia plástica? O ideal é que realize essas cirurgias plásticas, qualquer uma, após 12 a 14 meses, ou após o paciente ter tido uma estabilização da perda de peso. Antes disso, não é o ideal. Então, esses seriam os casos indicados de cirurgia plástica? Esses pacientes que fazem redução de estômago, eles apresentam grande perda ponderal na sua grande maioria das vezes e, por consequente, têm sequelas estéticas importantes, como flacidez de mama, flacidez no braço, na coxa, no abdômen, e por isso a cirurgia plástica pode ser indicada nesses casos. Quem mais faz cirurgia desse tipo, doutor André? As mulheres fazem mais do que os homens, mas numa proporção muito próxima, em torno de 60% a 40%. É um tipo de cirurgia plástica onde os homens estão quase alcançando as mulheres. Quais seriam, então, as partes do corpo em que mais se faz a cirurgia plástica? Braço, perna? A grande maioria das mulheres procura a realização do abdômen e da mama, preferencialmente. Esse é o caso Da Ângela. Posteriormente, elas procuram para coxa e braço. E por fim, face. Essa é mais ou menos a sequência que nós observamos no dia a dia. Os homens realizam abdômen. A grande maioria do abdômen. Agora, é uma cirurgia complicada de se fazer, porque às vezes fica aquela papada aqui, fica aquele excesso de pele aqui no braço, enfim. A cirurgia desses pacientes especificamente é uma cirurgia que precisa ser bem mais estudada no pré-operatório.
Estudada de que ponto de vista? Do ponto de vista de exames pré-operatórios, da orientação que nós temos que passar para esse paciente para que ele possa entender como é que vai ser o pós-operatório dele, as limitações que nós temos com relação aos resultados. Isso tem que ser definido e muito esclarecido com a conversa que nós temos com o paciente no consultório antes da cirurgia. Agora, quanto mais peso ele perdeu na cirurgia, mais difícil é a cirurgia plástica? Não há regra, mas quanto mais flacidez ele tem, dependendo da região, é um pouco mais complicado, mais difícil e tem algumas limitações mais importantes para os cirurgiões plásticos. Esse tipo de cirurgia é muito comum? Tem sido comum? Muito comum. Muito comum porque a cirurgia de redução de estômago existe um crescente número nos últimos anos no nosso país, principalmente após a liberação pelo Sistema Único de Saúde para a redução de estômago. Então isso houve um crescente aumento e, por consequente, nós começamos a operar esses pacientes que realizaram a cirurgia de redução. Mas semana passada nós demos o site aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e para quem quer pegar mais informações, tem algum outro site? Pode passar um e-mail que nós respondemos com toda tranquilidade qualquer dúvida que eles precisem. Pronto, então terça-feira que vem a gente já vai trazer aqui as dúvidas dos nossos telespectadores em relação a esse assunto. Pois não, estamos à disposição.